Olá, tudo bem? Aqui é o pastor Jonatas Campos, mais uma vez com você nesta madrugada, neste encontro com Deus. E é neste encontro com Deus, nesta madrugada, que iremos meditar em Sua palavra e que iremos orar, pedindo a Deus forças, pedindo a Deus sabedoria para caminharmos em momentos difíceis, em momentos que chegam até a nossa vida e nos trazem preocupações, nos trazem tristeza e muitas vezes até aflições. Quero te fazer uma pergunta. Neste momento, o que se passa em sua mente? Você está preocupado? Você está angustiado? Você está triste? Você está decepcionado? Você está chorando? Você está sem esperança? Se você passa a madrugada com esse tipo de pensamento, você está enfrentando uma tempestade. E a palavra de Deus nos fala de uma tempestade que os discípulos de Jesus tiveram que passar. Uma tempestade inesperada que veio sobre eles em um momento em que eles atravessavam o mar da Galileia. Conosco também, na trajetória da nossa vida, nós temos sonhos e projetos, temos um percurso a fazer e nesse percurso pode ocorrer o inesperado, situações que irão nos tirar a paz, nos tirar a tranquilidade e podem nos abalar. E é nessa situação, é nessas imprevisões da vida que nós começamos a pensar coisas ruins. Se não tivermos cuidado, a nossa mente só irá imaginar o pior, só irá esperar o pior. Os discípulos, quando eles entraram no barco e começaram a navegar, Jesus foi dormir ali no barquinho. E eles começaram a navegação. E começou uma tempestade forte. E essa tempestade começou a agitar as águas, e as águas começaram a entrar no barco, a chuva forte e o vento forte. Eles, logo no início da tempestade, fizeram de tudo para impedir que o barco ficasse cheio de água e afundasse. Eles lutaram de todos os meios ali para impedir o naufrágio. Mas eles perceberam que quanto mais eles lutavam, mais a tempestade ficava intensa e menos forças eles tinham. Também acontece conosco. Os problemas vão começando, nós começamos a buscar solução para os problemas e de repente você pode perceber que os problemas estão aumentando, as dificuldades estão aumentando e você vê que você tem lutado, mas de repente você já começa a perder a sua força. Você já começa a ver uma situação pior a cada momento. Foi o que aconteceu também ali com os discípulos no meio daquela tempestade. Chegou um momento que eles pararam de lutar contra a tempestade e pensaram: iremos morrer. Não adianta mais ficar aqui lutando contra a tempestade. É esperar a morte. E Jesus estava dormindo e eles chamam Jesus e fazem uma pergunta a Jesus: Mestre, não te importa que morramos? Mestre, olha a situação. Mestre, a tempestade é forte. É grande a quantidade de água que está entrando no barco, mestre. E já não suportamos mais, não temos mais forças para lutar contra essa tempestade. E essa tempestade, ela veio para nos trazer a morte. Esse foi o pensamento dos discípulos. Tanto que eles falaram para Jesus: não te importa que pereçamos? O que Jesus fez? Jesus levantou-se, estendeu a sua mão poderosa e com sua voz disse: mar, aquieta-te. Tempestade, aquieta-te. E naquele mesmo instante, com a palavra de Jesus, a tempestade foi embora e
o mar ficou calmo. E os discípulos ficaram abismados, os discípulos ficaram admirados e perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus olha para eles e fala: homens de pequena fé. Bastaria apenas que os discípulos acordassem Jesus assim que a tempestade começou e que eles viram que a tempestade estava se intensificando e que eles não tinham condições de lutar contra aquela tempestade. Bastava apenas que eles chamassem Jesus para que Jesus pudesse repreender aquela tempestade. Por isso que Jesus falou: homens de pequena fé, ou seja, vocês não vieram até mim, vocês não vieram me pedir auxílio, muito pelo contrário, sozinhos vocês tentaram lutar contra essa tempestade. Se vocês tivessem me acordado assim no início da tempestade, eu teria repreendido logo essa tempestade e ela teria cessado e vocês não teriam sofrido em vão. Quantas vezes também temos o comportamento semelhante aos discípulos? Deixamos de ir até Jesus. Sabemos que tem Jesus, sabemos que Jesus opera milagres, mas ficamos sozinhos, tentando resolver do nosso jeito. E quando não suportamos mais, ficamos desesperados e pensamos que tudo acabou. E quais são os pensamentos que podem ocorrer nesses momentos difíceis em que você atravessa por uma tempestade? Você pode pensar que o problema é grande demais. Os discípulos, quando viram aquela tempestade, disseram: essa tempestade é grande demais e o barco não vai suportar, o barco vai afundar. Talvez neste momento você esteja pensando: o problema que eu estou enfrentando é grande demais e eu não irei suportar, eu não tenho mais forças para suportar, eu irei desistir. Chega, eu não aguento mais. Talvez a sua voz seja uma voz de medo, uma voz de espanto, uma voz sem esperança, uma voz que só espera o pior, semelhante à voz dos discípulos. Eles esperavam pela morte. Mas olha bem, precisamos saber que quando temos Jesus e quando vamos até Ele e mostramos para Ele a dificuldade, as lutas que nós estamos passando, Ele irá nos dar forças para que possamos vencer esses momentos difíceis. A própria palavra de Deus nos diz que Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. É Jesus que vai ver que você não consegue mais suportar. Ele vê através das suas lágrimas, Ele vê através da sua dor, Ele vê através do seu sofrimento, através do seu clamor. E quando você clama a Ele e fala: mestre, eu não suporto mais, mestre, me ajuda, mestre, socorre-me, mestre, Ele vai ao teu encontro, Ele vai te ajudar. Se você olhar para o problema, você dirá: o problema é grande demais, eu não irei suportar. Mas se você olhar para Jesus e falar: Jesus pode me dar forças para vencer esse momento, você terá um forte aliado ao seu lado, que é Jesus, que irá fortalecer você. Um outro pensamento que pode vir à sua mente é que você está sozinho em meio às dificuldades. Quantas pessoas estão passando momentos difíceis agora e elas estão se sentindo sozinhas? Talvez elas já foram pedir ajuda a alguém, a um parente, a um amigo, e receberam um não como respostas. E elas estão sozinhas lutando, tentando resolver os seus problemas e pensam: eu não tenho ninguém para me ajudar. E nessa solidão elas estão tristes. Quem sabe nesta noite você está sentindo-se sozinho, você está sentindo-se abandonado e você
olha ao redor e não vê ninguém que possa te ajudar. É o seu pensamento. Você pensa assim porque você está atravessando por uma tempestade. A sua mente está sendo controlada pela dor, pela angústia, pelo sofrimento e pela solidão que você está passando. Mas a palavra de Deus nos diz o seguinte: eis que estareis convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, Jesus está com você. Talvez você não tenha amigos neste momento, talvez as pessoas te deram as costas, te abandonaram, mas Jesus está ao teu redor, Jesus está olhando para você, Jesus está vendo a tua dor, Jesus quer te ajudar. É necessário que você olhe para Ele. Os discípulos naquele barco, parece que eles haviam esquecido que existia Jesus ali. Um Jesus que operava milagres. E eles sentiram-se sozinhos e tentaram resolver de forma pessoal aquele problema, só que eles não conseguiram. E talvez nesta madrugada você está se sentindo sozinho e pensando: quem irá me ajudar? É Jesus que vai te ajudar. Clame a Jesus, chame o nome de Jesus para ir ao teu encontro. Quando nós passamos por tempestades, Jesus nos mostra a sua onipresença. Você não pode vê-lo, mas você pode senti-lo através da sua fé. O outro pensamento que você pode ter durante uma tempestade, durante um momento difícil da sua vida, essa angústia que está no seu coração, ela pode trazer medo para você e falta de fé. Os discípulos ficaram com medo da morte, medo de perecerem ali no mar da Galileia, medo de no dia seguinte apenas serem corpos sem vida, ou seja, eles esperaram o pior. Quantas vezes, em meio às nossas lutas, em meio às nossas dificuldades, o medo nos domina e o medo nos constrói pensamentos negativos. Você pensa: o meu casamento já acabou, não vai ter mais restauração. Você pensa: eu não tenho mais esperança de conseguir emprego em virtude da minha idade. Você pensa: essa enfermidade não tem mais cura. Ou seja, o medo começa a tomar conta de você e você só enxerga o pior, você só enxerga o fim. Você precisa focar a sua mente em momentos de lutas, em momentos difíceis, de que é a sua fé em Cristo Jesus que vai fortalecer você para vencer as adversidades da vida, para vencer os problemas. Para concluir, um outro pensamento que pode vir à sua mente diante de uma situação difícil que você está passando é você perguntar: por que eu estou passando por isso? O que eu fiz para passar por isso? Muitas vezes, querido ou minha querida, muitas vezes nós trazemos com as nossas próprias mãos a tempestades para dentro da nossa vida. Há momentos que elas vêm sem nós pedirmos, elas surgem, mas muitas vezes também somos nós, com a nossa desobediência, com a nossa arrogância, com o nosso orgulho, com a nossa forma de pensar, com os nossos desejos, que trazemos as tempestades para nossas vidas. E aí perguntamos: por que eu estou passando por isso? É necessário refletir. Será que eu não tive uma parcela de culpa? Muitas vezes, quando desobedecemos a Deus, quando não obedecemos a sua palavra e andamos no sentido contrário à palavra de Deus, nós trazemos problemas para as nossas vidas e aí passamos por tempestades. Ou seja, você abriu a sua vida para que a tempestade pudesse entrar. Mas Deus é fiel e justo para nos ajudar. Ele sabe que nós somos pessoas falhas, Ele sabe que neste corpo que nós temos, nós estamos sujeitos a cometer erros e Ele está disposto a nos perdoar. Se for o seu caso, se você atravessa uma tempestade neste momento, porque você mesmo, com suas próprias mãos, você procurou, neste momento você pode ajoelhar e pedir perdão a Deus, pedir a Ele que te perdoe e pedir a Ele que dê a oportunidade de consertar esse erro que você cometeu. Deus é o Deus fiel, a misericórdia dEle se renova a cada manhã e não tem fim, e Ele nos ajuda. Não sei qual é a tempestade que você está enfrentando. Possa ser o medo, o desespero, a angústia,
a solidão, a falta de fé, enfim, seja qual for a tempestade, ela está tirando a sua paz neste momento. Ela está tirando o seu sono e aos poucos também está tirando a sua saúde. Mas Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E você indo até Ele, você encontrará a esperança. Descanse nele, confie nele. Convido você neste momento a orar. Abaixe a sua cabeça, põe a mão sobre o seu coração e iremos orar. Querido Deus e Pai de eterna e infinita misericórdia, eu quero te apresentar, Senhor, cada uma dessas pessoas que estão ouvindo, ó Deus, esta oração neste momento, Senhor. Elas estão orando juntos, ó Deus, agora. Nós estamos orando juntos, ó Deus. Elas estão atravessando momentos difíceis, tempestades, ó Deus. Muitas estão preocupadas, angustiadas, ó Deus, sem saber o que fazer, Senhor. Muitas delas, ó Deus, estão em depressão, estão tristes, ó Deus. Muitas delas pensam que já chegou o fim e que não há mais esperança. Senhor, em o nome do Senhor Jesus, eu te rogo, traz, ó Deus, o renovo da esperança, o renovo da alegria, Senhor. Enxuga essas lágrimas, ó Deus, essa pessoa que chora neste momento, essa pessoa que está triste nesse momento, a pessoa que está acamada com a enfermidade, a pessoa que está preocupada em busca de um emprego, Senhor. Até mesmo um casamento que está em crise, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, repreende essa tempestade que sobreveio sobre esse lar, sobre essa vida, Senhor. E se for o caso, ó Deus, que a desobediência trouxe a tempestade para a vida da pessoa, perdoa essa pessoa, Senhor, e dá a ela forças para ela, ó Deus, prosseguir, ó Deus, e consertar, ó Deus, com a tua orientação, Senhor, os caminhos dela, Senhor. Cobre elas com a tua graça, é o que eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Meu querido, eu quero te agradecer por você haver me dado a sua atenção. Peço a você que se inscreva no meu canal. Você pode também fazer seu pedido de oração através do meu WhatsApp. É só você mandar uma mensagem para mim, eu estarei orando por você. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor Deus te conceda a paz. Fica firme, em nome de Jesus. Amém.